Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudades Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça pergunta, assim que é possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora. Se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Olá, apaixonado por televisão. Quero te agradecer por sempre estar aqui acompanhando o nosso trabalho. E hoje o TV Saudades Entrevista está muito feliz, está muito satisfeito, porque convidou um grande ator brasileiro, que eu estava querendo falar há algum tempo. Conseguimos um espaço na agenda. Eu vou falar com Felipe Camargo. Felipe, muito obrigado por você ter aceitado nosso convite. Te agradeço imensamente, viu? Obrigado, é um prazer. Vamos conversar aí, bater um papo. Obrigado pelo grande ator. Eu estou em progresso, né? Acho que essa profissão é sempre estar em progresso, né? Eu acho importante, enquanto a gente for vivo, progredir sempre, né, Felipe? E a ideia, Felipe, é falar sobre tua carreira, tá? E sobre tua visão geral sobre dramaturgia. Bora lá? Vamos embora. Eu sempre gosto, Felipe, de começar pelo começo. Quando é que o pequeno Filipinho, Luiz Felipe, né? Pequeno Filipinho, se interessou por esse universo artístico? Em que momento você decidiu que seria esse o teu caminho? E como foi que você entrou na carreira? Você estudou? Você foi convidado? Como é esse processo todo? Conta para a gente. Bom, eu acho, né, o outro dia, engraçado, não é porque eu ia fazer entrevista contigo, mas eu estou sempre meio revisitando o passado, né? E aí eu tenho uma paixão muito grande pela música, né? Eu gostaria de ter sido músico, não toco nada, já tentei tocar violão 500 vezes, mas eu acho que eu tenho uma inquietação muito grande e eu acho que a música ela demanda um tempo assim de isolamento de tudo, né? E viver os sons, mas a música é engraçado. Eu fui vendo que a música ela me levava a imagens, né? A histórias, pequenas histórias que eu criava na minha cabeça, coisas do meu cotidiano, enfim, paixões, sonhos, né? E eu tenho uma influência muito grande do meu irmão, que ele sempre gostou muito de música, né? Eu nasci em 1960 e o meu irmão tem 4 anos a mais do que eu, e ele já ouvia os Beatles, né? Quando os Beatles apareceram. E, consequentemente, eu ouvia também. Então, na época tinha os festivais da Record, né? Os festivais da canção, o surgimento do Chico Buarque, né? Fazendo música com Tom Jobim, o Milton Nascimento, e isso passava na TV. E assim, o Milton foi um cara que eu gamei nele, assim, porque primeiro que ele apresentou Travessia, né, que era uma música espetacular, e é uma música que ela tem um desenho de imagens também, né, muito forte. E eu sabia cantar a travessia inteira. E eu tinha, acho que 6, 7 anos. Eu não me lembro quando é que foi o festival, exatamente o ano.
que o Milton apresentou Travessia. Eu não me lembro se foi em 68, aí eu estaria ou com 8 ou com 7 para 8 anos. E eu cantava a Travessia inteira, sabia a letra toda, né? E aí, onde mais o meu irmão me influenciou nesta área de audiovisual foi porque ele era muito apaixonado por quadrinhos. A gente também ia muito ao cinema com meu pai, primeiro com meu pai, né? E via muita coisa na TV também, seriados, filmes, novelas, né? E era uma coisa que era um mundo que, sem eu saber, ele já me fascinava, né? E aí, na minha adolescência, eu ia muito ao cinema, né? Aliás, o cinema era uma prática, ir ao cinema era uma prática das gerações, né? Antigas, mais antigas. Havia a televisão, as novelas, né? Que tinham uma força muito grande dentro de casa, mas havia o cinema também fora, né? A televisão também passavam filmes, os seriados de tarde, né? Desenhos. E eu era muito, eu gostava muito de ver. Bom, aí, assim, saltando um pouco no tempo, quando eu quis fazer alguma coisa, quando eu tive que decidir fazer alguma coisa na minha vida, eu não sabia o que eu queria fazer, né? Eu não vislumbrava que eu pudesse ser um artista, enfim. Mas e aí eu fiz vestibular para economia. A minha família, meu pai e o meu padrasto, né? Que meus pais se separaram, eu tinha 8 anos, 8 para 9, e a minha mãe se casou logo, o meu pai também, mas esse padrasto meu e o meu pai conheciam uma pessoa em Furnas, centrais elétricas. E aí eles arrumaram um emprego para mim, né? Então, eu, com 18 anos, assim, eu tinha passado no vestibular e eu fui trabalhar em Furnas, centrais elétricas. Mas ali, assim, na primeira semana, eu falei, isso aqui não é a minha vida. Mas eu não tinha ideia do que eu queria fazer e eu 17. continuei trabalhando. Você tinha 17 anos? 17 anos, mais ou menos. Não, eu acho que eu já tinha feito 18. Eu não me lembro bem, ou 17 para 18, mas foi uma coisa assim, porque eu entrei em junho lá. Eu me lembro por causa da carteira de trabalho, mas eu não sei precisar agora o ano. Mas eu acho que eu entrei em 78. Foi isso, foi 78. E eu faço aniversário em agosto. Então, não, foi 79. 79. Eu já tinha 18 anos, e 18 para 19. Mas aí eu entrei nessa empresa, né? E na primeira semana eu vi que aquilo ali não tinha nada a ver comigo, sabe? Era uma sensação, as pessoas também, né? Até fiz amigos lá, não prolongou pela vida, mas fiz amizades, lógico. Mas dentro de Furnas, eu acho que eu vivi uma busca muito grande. E é curioso, porque assim, eu era apaixonado por futebol também. Eu gostava muito de jogar futebol. E era uma coisa que me dava um prazer assim enorme jogar bola. E eu tive uma contusão muito cedo, com 16 anos. Eu tive uma contusão no joelho, e o meu joelho, eu fiquei jogando bola assim mesmo, mas o meu joelho saía do lugar e eu esticava a perna assim, ele dava um estalo, voltava para o lugar, doía muito e inchava, né? E aí eu jogava futebol, aí me machucava, aí recuperava, jogava, me machucava. Foi ficando uma coisa que eu fui não conseguindo mais jogar futebol.
E eu falei, e ficou muito presente para mim, naquela época, o prazer, né? A falta do prazer que eu fui, que foi o prazer que me foi tirado com essa contusão. Então, eu acho que eu joguei isso muito para... Eu costumo até dizer, às vezes, que a minha contusão no joelho é que me levou a ser ator. Porque, na verdade, como eu perdi esse prazer imenso que eu tinha, ficou muito urgente para mim fazer alguma coisa na vida que me desse prazer, né? Fazer alguma coisa na vida que me resgatasse esse prazer, né? Que me desse, que eu gostasse, né? Eu até via um pouco meu pai assim, eu não via muito prazer no trabalho dele. E eu acho que ele tinha ele gostava muito de música também, ele gostava de fotografava a gente, né? Então, eu acho que essa primeira sementinha veio lá com meu pai, sem eu saber. Veio essa influência com meu irmão, porque eu esqueci de mencionar, meu irmão era aficionado por quadrinhos, né? Então, eu lia muito quadrinho. Teu irmão Nina? Tudo. Hã? Teu irmão Nina? Nina Camargo? Não, não. O Neno é mais novo que eu. Tá. Esse aí é o João. É o João. Mas aí eu lia muito quadrinho também, né? Porque chegava a mim. No início eu nem comprava tudo. Depois eu comecei a comprar uns quadrinhos, comecei a comprar disco também. Então virou essa coisa assim que era uma febre nossa, não era nem uma febre, mas era um hábito muito saudável de ouvir muita música e quadrinhos, e filmes, e desenhos. Bom, aí eu estou em Furnas, né? Trabalhando numa coisa que eu não gostava, estudando economia que eu não gostava. E aí, dentro de Furnas, eu comecei a realizar ali que eu queria fazer cinema, né? Foi um processo de anos, né? Vendo muito filme e tudo. E aí eu comecei a escrever roteiros lá, comecei a histórias, pequenas histórias, e eu comecei a pensar, eu quero dirigir, né? E fui me imbuindo daquela vontade, muito embrionária ainda. E aí, em um determinado momento, apareceu um curso de teatro em Furnas. E eu falei, pô, eu vou fazer, porque eu vou aprender a lidar com o ator, né? Eu acho que é um pulo aqui, é um gancho, uma conexão para eu começar a aprender a lidar com o ator, a dirigir. Aí eu fui fazer a primeira aula e disse para mim mesmo, eu não vou fazer nada, eu só vou ficar olhando. Eu estava numa fase muito introspectiva, porque quando eu era mais garoto, com 13, 14 anos, eu era muito palhaço na turma, né? E imitava os meus amigos, né? E contava casos. E eles gostavam quando eu contava, né? Não, deixa o Felipe contar. Aí eu contava, aí eu, enfim, inventava coisas também. Mas nessa fase de Furnas eu estava vendo uma crise existencial e justamente com essa questão do que eu vou fazer na vida. E aí eu comecei lá em Furnas a ter essa ideia de dirigir, não sei o quê. Fui na aula de teatro, falei, não vou fazer nada, só vou olhar, não vou aparecer, vou ficar quieto. E aí o professor, determinada hora lá, eu não me lembro direito, foi o Clóvis Levi, que era um grande crítico e era um professor muito bacana, eu fui saber isso depois. Uma determinada hora ele falou, olha, eu quero um voluntário aqui. E aí foi aquele silêncio na turma, né? E ninguém foi. Aí eu falei, pô, eu vou. Eu que tinha dito que não ia fazer nada, levantei o dedo e fui. Aí ele chamou agora eu quero uma voluntária
E aí veio uma menina que trabalhava lá também. E aí eu não me lembro, ele falou para fazer uma improvisação. E eu não me lembro qual é, porque isso tem, né, muitos, sei lá quantos anos, 40 e tantos anos atrás. Eu só sei, cara, que quando eu comecei a fazer a improvisação, me deu uma coisa assim, eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu posso ser tudo aqui, sabe? Eu posso ser quem eu quiser. Eu senti ali um poder no sentido de possibilidade gigantesco. E toda vez que eu pensava em fazer alguma coisa na vida, eu falava, pô, mas para a vida toda, eu vou ser isso a vida toda. Eu sempre pensava isso. E eu falei, caramba, eu posso ser aqui o que eu quiser, só por uns instantes. Então, eu não preciso fazer a vida toda nada, eu posso fazer aqui tudo. E não vai ser para a vida toda, cada hora vai ser uma coisa. Eu tive uma epifania, né? uma revelação ali, e aí eu falei, é isso que eu quero fazer, eu quero atuar. Mas foi consciente, esse pensamento foi consciente ou foi intuitivo? Você sabe, Não, você... foi assim, eu tive uma revelação mesmo, quando eu estava, claro que depois eu saí questionando, falando, pensando, né, um monte de coisa, mas ali me veio uma coisa assim, eu falei, é isso que eu quero. Né? E foi na prática, não foi assim, na teoria, eu quero ser ator, por isso, por aquilo. Eu quero ser diretor, por isso, por aquilo, era mental. Ali foi uma coisa física, espiritual, mental também, mas foi uma coisa, uma realização ali daquele momento e foi uma revelação mesmo para mim, uma epifania mesmo. E eu, a partir dali, eu comecei a pensar tudo, como é que eu vou virar ator, como é que eu vou ser ator. Então, para encurtar a história, eu fiz o curso lá, fiz o curso depois com a ex-mulher dele, que era a Tânia Pacheco, que dava o teatro do Oprimido, do Boal. E isso eu estou falando da ditadura militar, na época, em 79, a gente ainda estava na ditadura. E o teatro do Oprimido do Boal, ele consiste em que você retrata a opressão, um momento de opressão, por exemplo, uma secretária sendo assediada pelo chefe, né? Então, retrata isso. E aí, batia uma palma, determinada hora, entrava uma pessoa no lugar da oprimida, no caso, uma secretária, entrava uma mulher, e essa mulher contestava o opressor, que era o chamado mágico, tinha um momento da opressão e tinha um mágico, que era o oprimido encarar, né, o opressor. E aí foram boladas várias situações da empresa dentro das aulas. Então, a gente começou a questionar a empresa, né, para caramba, ou situações de opressão fora dali também. O que a empresa fez? Ela botou 2 espiões lá dentro, porque era uma estatal, a Furnas Centrais Elétricas, a opressão aí. E vieram dois caras. E eu, assim, nunca podia imaginar que esses 2 caras eram espiões. Inclusive, eu saí para beber na época com um deles e dava muita risada, e o cara era muito bacana. E aí, o que a empresa fez? Mandou essa professora embora. Tirou ela da turma. E isso eu estou falando depois de, acho que 1 ano, eu fazendo aula com o Clóvis primeiro, depois com a Tânia Pacheco, mais ou menos 1 ano, pouco mais de 1 ano. E aí mandaram ela embora e trouxeram uma outra pessoa, uma mulher, eu não me lembro nem o nome,
Mas aquilo me deu uma revolta tão grande, assim, sabe? Eu fiquei tão decepcionado que eu falei, cara, é hora de ir embora daqui, né? E aí eu já tinha trancado a faculdade, isso eu não falei antes, mas quando eu resolvi que eu queria dirigir, eu tranquei a faculdade e fui fazer jornalismo, porque eu queria aprender a escrever também. E achei que era um caminho. E aí eu saí do trabalho, saí da faculdade também, porque eu falei, eu quero ser ator e eu vou estudar para ser ator. E larguei tudo. E cheguei em casa, com tudo resolvido já, que eu falei, não vou perguntar a ninguém, porque ninguém vai dizer que eu devo fazer isso, né? Todo mundo vai achar um absurdo, como acharam. Eu cheguei em casa e falei, olha, larguei a faculdade, larguei o trabalho e vou ser ator. O quê? O quê? Rolou aquele o quê lá em casa, enorme. E aí eu falei, é isso que eu decidi. Mas o trabalho, você... Porque eu era o cara que estava encaminhado na família, porque eu fazia faculdade, eu trabalhava já, eu tinha o meu carrinho, e eu larguei tudo. E aí, cara, começou. Dali eu fui para o tablado, né? Eu procurei o Clóvis, fiz aula de teatro com ele, na Divina Providência, aqui no Rio de Janeiro, e fui fazer aula, mas já não era mais da empresa, né? Eu procurei o Clóvis, que guardei o telefone dele, fui fazer aula com ele e fui no tablado.